Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Fabi. Na nossa série de vídeos sobre o tarô, tá? Eu vou falar um pouco sobre os arcanos menores, tá? Os vídeos sobre os arcanos menores, eles serão aleatórios. Eu não vou seguir uma sequência, porque é um estudo que eu faço e depois eu trago para vocês o que saiu, tá? Então, toda semana eu vou trazer uma carta do arcano menor, tá? Vou falar do que se trata e vou falar o que aconteceu comigo, tá? E espero que dessa forma vocês consigam, né? Entender um pouco melhor sobre os arcanos menores, porque num curso de tarô, a maior reclamação dos estudantes, né, dos alunos, realmente é sobre os arcanos menores, tá? E espero que essa forma de estudar ajude-os, né, a fazer leituras mais fluídas, tá? Se você chegou até aqui, meu nome é Fabi, sou terapeuta holística, sou especialista em baralho cigano, mas também sei fazer leituras de outros oráculos, inclusive o tarô, e estou compartilhando um pouquinho do meu conhecimento sobre o tarô com vocês, tá? Se você gostar desta aula e de outras que eu colocar, curta, comentar não vai dar, né? Curta e compartilhe esse vídeo e me siga, tá? Para mais aulas, né? E ative o sininho para novas notificações. Vamos lá, vamos ao vídeo. Eu tirei essa carta não, quando essa carta me escolheu, né? Eu sempre falo isso porque eu seleciono uma carta só, então eu falo que não foi eu que escolhi essa carta, foi essa carta quem me escolheu, tá? Significa que eu estava no momento de indecisão, equilíbrio e um bloqueio, tá? Pode ser um bloqueio de ordem emocional, pode ser um bloqueio de ordem financeiro, né? Pode ser um bloqueio de qualquer outra área. E a indecisão, né? Você pode observar a carta, né? Olhos vendados, duas espadas, dependendo do deck, vai aparecer uma florzinha no meio, dependendo do deck não vai aparecer. E a flor também vai depender do deck que você selecionar, tá? Por quê? Por que da flor? Eu creio que a flor seja a solução, encontrar uma solução com diplomacia, tá? Porque a pessoa está indecisa, a pessoa ela não sabe o que fazer, mas ela está na defensiva, né? Se ela está com duas espadas, uma para outra, está na defensiva. Veja bem, tá? E realmente aconteceu isso comigo. Eu estava num momento de indecisão, eu precisava tomar uma decisão, mas eu precisava que essa decisão fosse tomada de forma que o outro lado não entendesse isso como um desaforo, como se não fosse uma afronta, tá? E sim uma decisão equilibrada. Até então eu não sabia o que estava acontecendo, tá? Até então eu não sabia o que estava acontecendo. Essas aulas de arcano menor eu vou contando a historinha para vocês entenderem, tá? E aí, lá vou eu estudar o arcano, né? Então, dois de espadas no tarô representa indecisão, equilíbrio e um bloqueio, né? Aí eu descrevi já, né, que mostra uma pessoa vendada segurando duas espadas cruzadas, indica uma escolha difícil entre duas opções e o medo de errar, né? O que leva à pausa ou recusa em ver a realidade. Então, até então eu não sabia do que se tratava. Era uma segunda-feira de manhã. E saí para trabalhar, né? E na segunda-feira, no meu trabalho, isso aconteceu no meu trabalho, tá? Eu fiquei sabendo que no dia seguinte nós teríamos uma reunião fora do meu local de trabalho, seria num outro espaço. Até aí, né? Tudo bem. Só o tema da palestra que me deixou um pouco desconfortável, que não tinha nada a ver com o meu trabalho, tá? E sim sobre um outro assunto. Mas faz parte da minha rotina de trabalho e assim eu até então falei,
tem que ir, né? E essa venda, tá? Era o que viria, tá? Era o que viria depois. Aí no outro dia, eu acordei com uma terrível sensação. Tipo assim, não vai trabalhar de manhã, né? Não vai trabalhar, não sai de casa, não vai trabalhar, não sai de casa, não vai trabalhar, não sai de casa. Só que eu saí. Foi uma difícil decisão. Saí. Quando eu cheguei lá na escola onde eu trabalho, não teve aula. Roubaram toda a fiação da rua ao lado e deixou a escola sem luz, né? Mas eu tinha que ir lá para não tomar falta, né? Para não perder o dia de trabalho, né? E aí, como eu tinha que ficar lá somente 2 horas, mais ou menos, né? A diretora falou que iria dispensar as pessoas que não morassem naquela cidade, que essa escola é numa cidade vizinha, por conta da falta de luz, né? Então, as pessoas que morassem na outra cidade, à tarde seriam dispensadas e não precisariam voltar para a palestra. E aconteceu uma coisa inesperada, né? Ela recebeu ordens, a diretora recebeu ordens superiores, pedindo para que houvesse aula à tarde mesmo, sem luz, sem água, enfim, era para acolher os alunos. E realmente, o período da tarde, né? Gente, instituição pública não pode faltar água, né? A luz, tinha luz natural do sol, mas não pode faltar água, né? Mas mesmo assim houve a aula. E eu tomei uma difícil decisão, porque lá, da mesma forma que tem pessoas de boa índole, tem pessoas de má índole, né? E eu estou enfrentando uma situação com uma pessoa, né, lá, que fica me vigiando. Então, é onde entra a venda da história, né? Escolha difícil entre duas opções e o medo de errar, sabe? E aí, significado principal, dúvida. Eu estava em cima do muro sobre um assunto importante. Ir ou não ir? Bloqueio. Também indica bloqueio. Por que esse bloqueio? No meu caso, existe uma recusa em encarar os fatos ou tomar uma decisão. Então, qual era o fato que eu precisava encarar? Que eu estava sendo vigiado o tempo todo por essa pessoa, que não gosta de mim, que tem inveja de mim, entendeu? E eu estava assim, não é possível, não é possível. E aí, conforme o dia foi passando, eu tinha que tomar uma decisão, se eu iria nesse local ou não, tá? E por que bloqueio emocional? Porque lá tem pessoas que já fizeram parte do meu passado, né? Que nutrem sentimentos diferentes, né? Do que eu sinto. Entendeu? Só que eu sei separar as coisas. Eu sei separar. Eu sei fazer as coisas de uma forma que as pessoas não percebam e que não vire fofoca. Mas o outro não sabe. E essa pessoa que está me vigiando poderia perceber isso e espalhar isso para a cidade inteira, que é uma cidade pequena. Então eu lembrei dessa história. Aí eu falei, nossa senhora, o que eu faço, né? Então a difícil decisão era ir nessa palestra ou não. Aí eu tomei a decisão muito equilibrada de não ir. Tá, beleza, não vou. Não vou para evitar todo esse transtorno aqui, que é o 2 de espada. Tá? E por quê? E aí, como que eu ia justificar isso para minha diretora no dia seguinte? Né? No outro dia eu cheguei a ela e fui muito sincera. Assim, falei, olha, senhora diretora, eu não compareci à palestra porque eu tive um sexto sentido muito forte e algo me dizia que não era para eu ir. Então, me perdoe, mas eu achei melhor não ir. E pela sinceridade, ela falou, não, tudo bem, o assunto não era de interesse escolar, então eu vou... Tá tudo bem entre nós. Expliquei isso ao meu coordenador e ficou tudo certo. E aí me livrei de um problema, né?
dessa pessoa que ficaria aonde eu estivesse, vendo todos os meus contatos com quem eu ia conversar, e se houvesse alguma coisa que ele pudesse ver que poderia me prejudicar, ele ia fazer, sabe? Aí entra a carta invertida. O que ela é invertida? Uma carta invertida. O que você vai trabalhar quando aparece ela invertida para você, tá? No amor, fala de bloqueios emocionais, sim, tá? Dificuldades em conversar sobre um problema ou escolher um caminho no relacionamento. Então, essa situação que eu vivi era uma situação de bloqueio na vida amorosa, mas não minha, tá? Era de uma segunda pessoa. Então, eu ia encontrar essa segunda pessoa lá e eu teria que fazer, né? E essa pessoa, ela está impossibilitada de ter um terceiro relacionamento, se é que vocês me entendem, e eu teria que cumprimentá-lo de forma profissional. Boa noite, tudo bem? Como é que você está? Como está a sua família? Como está o seu local de trabalho? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ok, então, fique com Deus. Era essa a minha conversa. Porém, essa pessoa que tem inveja de mim poderia perceber da parte dele e poderia me prejudicar e prejudicar essa pessoa inventando fofoca. Tá? Aonde está a dificuldade nessa história? Eu chegar nessa pessoa e falar para ela que, ó, não rola, tá? Trabalho. Como esse problema aconteceu no meu trabalho? Impasse em projetos ou indefinição sobre proposta de emprego. Então, impasse em projetos. Então, eu coloquei o meu na reta, tá? Coloquei o meu na reta, correndo risco, tá? De sofrer uma sanção da minha diretora, mas ela entendeu e graças a Deus foi a decisão mais acertada, tá? E no espiritual, no mental, na saúde, tá? É o típico da carta da pessoa ansiosa, pessoal. Excesso de pensamentos, gerando estagnação e paralisia. É o típico da carta do ansioso e do TDAH, né? Ele tem um excesso de pensamento, só que ele tem tanto pensamento que na hora dele colocar em prática, ele fica estagnado, ele paralisa, tá? E quase que aconteceu isso comigo. Não tem ansiedade, não tem TDAH, tá? Eu só tô colocando isso como uma analogia. Mas eu fiquei pensando tanto, que chegou uma hora que eu falei, meu Deus do céu, preciso tomar uma decisão. Foi onde houve a estagnação. E eu tive que tomar uma decisão. Vai ou não vai? Aí eu decidi não ir. Tá? Então, essa carta aqui é para pessoas que estão passando por algum tipo de bloqueio e precisa tomar uma decisão. Sabe o que está acontecendo? Sabe quem são as pessoas que estão bloqueando até a sua energia. Estão bloqueando a sua energia. O que é, mas precisa tomar uma decisão. Está sendo muito difícil para ela. Porque ela quer tomar a decisão de forma diplomática. Entendeu? Mas ela vai ter que tomar uma decisão. Ela vai ter que tomar uma decisão. Dessa vez, consegui tomar de forma diplomática. Numa próxima vez, pode ser que não saia de uma forma diplomática. Aí vai ser para mim uma outra carta. Tá? Então, significa que, querendo ou não, a pessoa ela tem que tomar uma decisão. Tá bom? E espadas, até onde eu sei, é ar, né? Elemento ar. Tá? 2, dualidade, tá bom? E espero que essa aula tenha contribuído para elucidar, né, muitas questões sobre os arcanos menores, tá? Então eu comecei com essa, espero que tenha ajudado vocês com a minha história a elucidar, né, o significado dessa carta. E quando você ler essa carta para alguém, você entender que são situações desse tipo, tá? Que podem surgir na vida de um consulente. É lógico que ela vai vir combinada com outras cartas, né? Mas ela sozinha indica isso,
Pode ser no trabalho, pode ser no casamento, pode ser na saúde, pode ser em qualquer setor da vida, tá? Mas é sempre essa mensagem que a carta quer passar para o consulente, tá bom? Gostaram do vídeo? Gostaram da aula? Curta, compartilhe e me siga aqui no YouTube. Namastê. O Deus que há em mim, há em vocês também. E até ao próximo vídeo.